Através desse vídeo eu trago uma reflexão, porém antes de aplicar essa reflexão eu quero te levar a imaginar. Imagina você diante de uma janela e ao olhar por essa janela você vê a seguinte cena. Você está vendo uma família do lado de fora de uma casa e tem um marido que está sendo bem agressivo com a esposa. Você agora imagina esse marido empurrando essa mulher para dentro do carro com toda a força e você começa a ver aquela cena e de repente você vê aquele ambiente hostil de agressividade e você agora vê o filho do lado observando aquela cena de hostilidade, aquela cena que traz angústia, aflição, preocupação. E por um momento você se assusta com aquilo e você agora se imagina fechando um pouco o vidro para que aquela pessoa que está do lado de fora de repente não te veja, porque você agora tem essa preocupação. Mas nesse momento em que você está tendo essa preocupação, onde você começa a voltar à tua realidade, você começa a perceber que dentro de você começou a se afetar por conta daquilo que você está vendo. Porque antes disso você estava se sentindo bem, você estava seguindo a sua rotina, porém quando você começou a ver essa cena, você começou a se sentir mal. E aí, de repente, você decide fechar essa janela e você não quer mais ver aquela cena. A primeira opção é essa. E a segunda opção é você continuar olhando até ver o que vai acontecer. E agora você se imagina vendo, será que ele vai continuar batendo nela? Será que ele vai fazer alguma coisa com ela? Será que ele vai bater no filho que está vendo aquela situação? Essa é a segunda opção. Mas voltando para a primeira opção, quando você decide fechar a janela e se voltar para a tua vida, e se voltar e você diz assim, não, eu não quero continuar vendo isso. Eu não quero me sentir mal por conta disso. Eu não tenho um controle sobre essa situação, eu vou voltar para a minha vida, porque senão eu vou me afetar apenas com isso, nada vai mudar. E quando você decide tomar essa decisão, você agora se imagina se voltando para trás, as tuas costas para a janela e voltando para a tua vida, e ali você se vê diante de um quarto. Nesse quarto você se vê agora diante de uma cama, e nessa cama tem uma criança. E aí é onde você começa a perceber que tem alguém precisando de você. E que se você decidisse voltar para aquela janela, aquela criança iria ser ignorada, aquela criança que está precisando da tua atenção, do teu cuidado, ia ficar ali, desprotegida, refém de alguma situação daquela criança cair da cama e ia acontecer alguma coisa com essa criança. Mas enfim, eu acredito que você já está imaginando, né? O que realmente essa cena que eu estou fazendo você imaginar, onde eu estou querendo chegar, é o seguinte. Imagina essa criança como pode ser teus filhos, pode ser teu casamento, pode ser o teu trabalho, pode ser os teus sonhos, pode ser os teus projetos, pode ser a tua alma, os teus sentimentos, não importa. Seja lá o que você quiser pensar, uma faculdade que você está fazendo. Muitas vezes é assim a nossa vida. Estamos diante de uma janela muitas vezes, onde a gente pode fazer a escolha de continuar olhando para fora e sermos sugados por aquilo que está acontecendo do lado de fora, coisas que não diz respeito à nossa vida. Mas que se a gente tomar a decisão de ficar olhando por essa janela, a gente começa tão somente se envolver com a vida do outro, com as escolhas do outro, ou até mesmo com situações de violência, de agressividade, ambientes hostis, notícias ruins que por muitas das vezes nós permitimos entrar pelos nossos olhos. Mas quando a gente entende que essas coisas tão somente começam a nos afetar, mas estão fora do nosso controle, e a gente entende que a gente tem a oportunidade de fazer uma escolha, e que a gente pode se voltar para trás, fechar essa janela, virar as nossas costas para essa janela e se voltar para o que realmente importa, a gente começa a entender qual o verdadeiro sentido da vida. E Deus não nos escolheu, Deus não nos colocou nessa terra para a gente ficar olhando pela janela, sermos espectadores da vida do outro, do que está acontecendo na vida do outro, de tentar controlar, de querer saber o fim, sabe? Existem coisas que não estão no nosso controle, mas muitas das vezes nós estamos sendo sugados, estamos perdendo a nossa energia porque estamos focando naquilo que não é para focar, estamos colocando os nossos olhos naquilo que não é para olhar, e aí a gente tira os nossos olhos da criança. Como eu repito, seja lá o que for essa criança que você imaginou. E hoje eu quero te convidar a você refletir um pouco comigo. Quem sabe você é muitas vezes como eu sou. Tiro meus olhos daquilo que eu deveria tirar e coloco naquilo que não era para colocar.
E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós realmente perdemos as nossas forças, muitas vezes somos sugados porque estamos tirando o nosso foco daquilo que realmente importa para colocar naquilo que não é prioridade da nossa vida. E aí é onde muitas vezes nós nos vemos diante de situações até de problemas que não nos diz respeito, começamos a nos envolver, começamos a semear atitudes, semear palavras que por coisas que não têm a ver com a nossa vida. E aí onde a gente muitas vezes nos vemos perdidos, nos vemos sugados porque estamos investindo a nossa energia, a nossa força naquilo que não é prioridade, naquilo que não diz respeito à nossa vida. Os nossos olhos são como as janelas da alma. Tudo aquilo que a gente permite entrar pelos nossos olhos vai causar um efeito dentro da gente. E muitas das vezes, quando a gente não entende isso, a gente vê o que quer ver, a gente foca naquilo que a gente quer focar. Mas se for para colocar os nossos olhos, o nosso foco, que seja naquilo que realmente importa. Então o Senhor nos convida a colocarmos o nosso foco naquilo que realmente importa, naquilo que Ele nos chamou para fazer, na nossa missão, na nossa família, tirar o nosso foco da família do outro, dos filhos do outro, do trabalho do outro, dos sonhos do outro, o outro está vivendo, o outro está fazendo e acontecendo. E muitas das vezes, sabe por que existem coisas que não estão acontecendo na nossa vida? Exatamente por isso. Porque estamos olhando pela janela, estamos olhando para o lado de fora, o que está acontecendo na vida de fulano, o que fulano está realizando, o que fulano está conquistando. E aí paramos de investir o nosso tempo naquilo que diz respeito à nossa vida. Ei, que tal se você for essa pessoa que de repente você vai se sondar e vai dizer assim, eu estou assim, Eliane. Eu estou perdendo muito tempo olhando pela janela. Eu ainda não tomei essa decisão. Muitas vezes até tento. Eu quero me voltar para a minha vida, me envolver com coisas que me dizem respeito, mas eu tenho negligenciado porque são tantas distrações, são tantas coisas que vêm para me tirar o foco. Eu acabo me distraindo, eu acabo olhando para o lado de fora, eu não tomo a decisão de fechar a janela e voltar para a minha vida. E aí eu estou me sentindo tão sugada. São tantas coisas que têm acontecido comigo, Eliane. E eu não estava entendendo, mas através desse vídeo você vai entender. Quem sabe você está aí realmente cheia de tantas coisas, porque é como diz o ditado, né? Muitas vezes a gente não consegue nem administrar a nossa própria vida. A gente tenta administrar a vida do outro. E aí de repente já tem as nossas demandas, as nossas decisões para tomar da nossa vida. E aí a gente ainda está alimentando, observando a vida do outro, o que está acontecendo do lado de fora. São tantas notícias ruins como temos visto, né? Tantas coisas acontecendo. E aí a gente coloca tudo isso na nossa cabeça, a gente permite que entre pelos nossos olhos, se a gente não estiver vigilante. E daqui a pouco nós estamos cansados, sobrecarregados. E aí a gente não consegue administrar nem a nossa própria vida. A gente fica perdido, a gente não vê resposta para nada, a gente se sente estagnado. E muitas vezes só está faltando isso. É a gente decidir fechar um pouco a janela para o lado de fora e se voltar para dentro. E decidir cuidar da criança, como eu falei no começo, seja lá o que essa criança representar que você imaginou aí. Se voltar para a criança, cuidar da criança, alimentar a criança, cuidar da maneira que a criança precisa ser cuidada. A partir daí, muitas coisas vão mudar. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para investir o nosso tempo naquilo que realmente importa, naquilo que diz respeito à nossa vida. E quanto àquilo que acontece do lado de fora, que a gente muitas das vezes temos a tentação de querer nos envolver, então somente a gente ore, porque existem coisas que não estão no nosso controle. Essa reflexão que eu deixo para você. Se você, ao final desse vídeo, com tudo que eu falei aqui, aquilo que você absorveu, se você vê aí que você precisa tão somente fechar um pouco a janela, fecha a janela, se volta para dentro, se volta para a tua missão. Se volta para a tua própria vida. Investe o teu tempo, a tua força, a tua energia naquilo que diz respeito à tua vida. E muitas coisas que estão fora do lugar passarão a estar no lugar. Portanto, se for necessário, feche um pouco a janela para o lado de fora e se volta para dentro.